Nicole, bom dia a todos que acompanham o DF Alerta. Nicole, nós estamos aqui na sede da 19ª Delegacia que investiga esse caso absurdo, né? Esse caso estarrecedor dessa criança que foi brutalmente torturada pelo a madrasta e também com a aquiescência do próprio pai, né? Eu estou aqui ao lado do Dr. Fernando Fernandes. Dr. Fernando Fernandes, procede, né? A Nicole mencionou que essa madrasta, na verdade, né? Ela acabou se apresentando aqui na sede da 19ª DP. Os senhores conseguiram, de fato, ouvir essa mulher aqui, doutor? Bem, boa tarde, Ailton. Boa tarde, minha amiga Nicole. Boa tarde, meu querido. E a todos que nos assistem pelo DF Alerta. Boa tarde, bem. A madrasta realmente compareceu ontem à tarde, acompanhada de advogado, conforme havia prometido, mas preferiu permanecer em silêncio, fazendo uso de sua prerrogativa constitucional de permanecer calada. As investigações continuam, no sentido de ouvir algumas pessoas que foram indicadas, inclusive por ela, pelo seu advogado, bem como, juntamente com o Conselho Tutelar, Nicole, verificar se as outras 7 crianças com idades entre 3 meses e 12 anos de idade teriam sofrido algum tipo de agressão ou tortura semelhante a que o garoto de 8 anos sofreu. Doutor Fernando Fernandes, quais foram as circunstâncias que levaram a polícia à descoberta desse caso absurdo? Foi a expertise, digamos assim, da professora e da direção da escola. Ao notarem que a criança apresentava dificuldade para se sentar, e sempre estava chegando na escola muito faminta, segundo relatos da direção. A cantineira chegou a dizer que no único dia ele chegou a repetir 5 vezes a merenda, e também suja e deprimida, começaram a olhar para ela com uma atenção melhor. E aí, na segunda-feira, quando a criança chegou à escola com uma lesão no rosto, chamaram então o Conselho Tutelar e, em conversa com a criança, ela acabou revelando para a conselheira e para o diretor da escola que aquilo lá teria sido um castigo físico provocado pela sua madrasta e que, inclusive, havia outros castigos, outras marcas de castigo no seu corpo. No momento em que, ao verificar então o corpo da criança, notaram lesões nas costas e principalmente aquelas lesões nas nádegas, que segundo a criança teriam sido provocadas, Nicole, por um garfo quente. A gente não sabe se foi um garfo, algum outro utensílio doméstico, alguma ferramenta, só sei que estava em carne viva. E, em razão disso, o Conselho Tutelar e a direção da escola compareceram aqui até a delegacia e, assim que chegaram, nós determinamos que os nossos policiais fossem até a casa da madrasta a fim de prendê-la em flagrante delito pelo crime de maus tratos. Infelizmente, nós não localizamos ela naquele momento, mas tomamos outras providências, como encaminhar a criança para o IML a fim de ser submetida a exame de corpo de delito para comprovar lesões corporais, bem como se eram compatíveis com alguma queimadura provocada por garfo ou alguma outra ferramenta. Mas os indícios levam a crer de uma possível tortura, né, doutor? Exatamente. Lembrou muito tortura que a gente vê em filmes aí da Idade Média, a utilização de ferro quente ou coisa parecida, né? Num primeiro momento, até o segundo relato da direção da escola e da conselheira, chegaram a duvidar que ela tivesse alguma lesão realmente nas nádegas provocada por ferro quente ou algum utensílio doméstico quente, mas ao verificarem, viram que estava em carne viva e não tiveram dúvida em trazer a situação aqui para a nossa delegacia. Doutor, a madrasta, os senhores conseguiram, ela se apresentou espontaneamente acompanhada de um advogado. E o pai dessa criança, doutor? Qual a real situação dele? Qual o real envolvimento desse homem? É impossível acreditar que um pai, debaixo do mesmo teto, não tinha conhecimento de que a criança estivesse sendo submetido a esse tipo de tratamento. Isso mesmo. Por esse motivo, ele também continua em investigação, apesar de ter comparecido aqui no dia que a criança foi trazida da delegacia. Relatou que trabalha como carroceiro durante o dia todo, sai muito cedo de casa, chega à noite e, além desse filho de 8 anos, mora com outras 7 crianças, 4 dele, 3 da madrasta da criança e mais um filho em comum de apenas 3 meses de idade. E como ele sai muito cedo e chega muito tarde, ele disse que não tinha tempo para verificar as condições físicas dos seus filhos e que a higiene pessoal de cada filho era feita por eles mesmos, né? Mas mesmo assim, a gente, juntamente com o Conselho Tutelar, estamos investigando se os outros 7 filhos, 7 crianças, teriam sofrido algum tipo de agressão ou violência física.
Era bem isso que eu ia perguntar ao senhor, doutor. Tendo em vista que eles têm outras crianças, né? Já havia outros relatos, outras denúncias, inclusive, de maus tratos por parte desse casal? Nenhuma denúncia, Ailton. Nem o pai, nem a madrasta possuíam antecedentes criminais e não havia nenhuma denúncia no sistema. E a gente até alerta os nossos telespectadores que quem tiver conhecimento de alguma situação semelhante, de maus tratos, seja por violência física ou psicológica contra criança, idoso, mulher, façam denúncia. No caso de criança, Disque 100 vai cair diretamente no Conselho Tutelar, 197, que é o Disque da Polícia Civil, ou se for uma situação que está acontecendo naquele momento, 190, que é a emergência da Polícia Militar. Os senhores também estão investigando a possibilidade de até mesmo outros tipos de crimes, né, nesse ambiente familiar, doutor? Sim, nós podemos estar diante de abandono material, abandono afetivo por parte dos pais. Há relatos também que ainda estão sendo apurados sobre o uso de drogas por parte do pai, da madrasta na residência, na presença dos filhos, né? Então tudo isso está sendo apurado em conjunto com o Conselho Tutelar. E agora como é que está a questão da guarda, né, da integridade dessa criança agora? Nesse primeiro momento, a criança permanece nessa mesma residência, foi levada para um outro local? Qual que é a real situação no momento, doutor? Bem, assim que a criança foi trazida da delegacia, Ailton, nós conseguimos contato com a mãe biológica. Ela aqui compareceu, relatou que desde o mês de março não tinha contato com seu filho, alegou que o pai não permitia esse contato, mas a ela foi entregue, por meio do Conselho Tutelar, a guarda provisória dessa criança, até pelo menos o final das investigações. E existe, doutor, a possibilidade desses indivíduos aí serem presos? Existe. Nós estamos aguardando o resultado do laudo do IML, de corpo de delito da criança, né, que vai dizer se as lesões corporais foram leves, graves ou gravíssimas, pois dependendo do resultado, a pena pode variar de 2 a 7 anos de prisão. E não podemos descartar aí a participação, nem que seja por omissão, do próprio pai, uma vez que vivia no mesmo lar, como você bem disse, ali com mais 7 crianças, e ele tinha pelo menos a obrigação de saber as reais condições de saúde que seus filhos apresentavam. Esse caso chama muita atenção, né, doutor? E qual que é a orientação em casos como esse? A orientação para quem tiver conhecimento, por favor, faça a denúncia através do Disque 100, que vai parar lá no Conselho Tutelar, ou 197, que é o Disque da Polícia Civil, onde nós garantimos o sigilo e o anonimato do denunciante. E também eu queria aproveitar, Ailton, parabenizar aqui a expertise, o tirocínio da professora e da direção da escola, que perceberam aquela situação, acionaram o Conselho Tutelar e vieram após aqui a nossa delegacia. Nicole, Wagner, tem algum questionamento para fazer para o doutor Fernando Fernandes, que está presidindo essas investigações, recém-chegado aqui na 19ª Delegacia de Polícia, já com um caso tão violento como esse, né, que chama muita atenção, de violência contra uma criança, né, doutor? Exatamente, um caso muito chocante, que chamou muita atenção da população em geral, pela brutalidade das agressões feitas com ferro quente, né, um utensílio ou ferramenta aquecida no fogo. Nicole, Wagner. Eu quero primeiro parabenizar o delegado Fernando Fernandes, já chegou aí com esse caso, um caso que, como ele mesmo disse, deixou a gente todo mundo muito sensibilizado aqui. Doutor Fernando Fernandes, um excelente pai também, né? E eu acredito que ele esteja tratando esse caso não só, né, como um caso de polícia, mas com toda a sensibilidade que ele trata esses casos envolvendo crianças, maus tratos de crianças. E ele falou muito importante que ele falou sobre o envolvimento da escola e também, né, depois do Conselho Tutelar, que chamou a Polícia Civil, e hoje nós estamos vendo aí o resultado disso tudo. O menino está sendo bem cuidado, o caso está sendo muito bem investigado. E aí, doutor, o que eu quero saber é o seguinte: o menino já estava indo para a escola ferido. Ele já, já não conseguia nem sentar para assistir a aula, e foi só aí que a professora notou que tinha algo errado. Ele estava chegando deprimido, ele estava chegando com muita fome, ele não socializava, até que chegou ao ponto, ele deve ter passado por muitas sessões de tortura para chegar a esse ponto, né, de não conseguir mais sentar nem para assistir a aula. E só assim a professora percebeu.
percebeu e entrou no caso. Deu para saber se ele estava sendo ameaçado, de que forma ele estava sendo ameaçado? Esse menino chegou a contar detalhes? Quem foi que disse que ele estava sendo torturado ali com um garfo quente? Foi a própria criança? Em que momento que ela soltou isso ali para os professores? Bem, Nicole, a criança chegou a narrar na frente do diretor da escola e da conselheira tutelar que aquelas lesões teriam sido provocadas com o uso de um garfo quente. Não contou mais detalhes e aqui na delegacia ela será ouvida hoje à tarde, porque devido à sua idade, 8 anos, existe um protocolo de depoimento especial feito por policiais treinados e capacitados para tirar da criança também, né? todas as informações precisantes. Muito específico, que é de acolher a criança, Exatamente. Os envolvidos na situação, as vítimas em geral. E no caso de uma criança, é muito mais delicado, né, doutor? Exatamente. Ainda mais uma criança, Nicole, que vinha sofrendo aí no decorrer, sabe-se lá de quantos dias ou meses, sessões diárias de tortura, nem que fossem apenas entre aspas, né? Apenas físicas, mas também psicológicas, né? Então a gente vai tentar tirar o máximo de informação dessa criança através desse depoimento especial. E é isso, a gente fica aqui imaginando, né, o porquê desse menino de 8 anos ter sido, digamos assim, o escolhido para passar por essa sessão de tortura. Será que essa madrasta, ela queria avisar aos outros que se, né, por exemplo, se não obedecessem ou, enfim, o que poderia acontecer com elas? Porque, assim, a tortura psicológica, a gente tem certeza, né, observando aí o que ela fez com esse garoto, a tortura física, a gente imagina que os outros, mesmo não tendo sofrido esses ataques físicos, essa violência, a psicológica, com certeza, eles vêm sofrendo durante um bom tempo, o tempo que eles estão convivendo com essa madrasta, né? Isso pode complicar também a situação dela. Uma outra dúvida, doutor, é o seguinte, ela preferiu ficar calada, mas a defesa diz alguma coisa, nega que ela tenha cometido essa tortura, essas agressões? Vou começar respondendo pela parte final, Nicole. Ok. Ela preferiu realmente ficar calada, só apresentou algumas testemunhas, pediu para que fossem ouvidas através do seu advogado e não chegou nem a confessar e nem a negar o delito. Com relação às lesões que esse garoto vinha sofrendo, nós acreditamos em duas hipóteses. Ou realmente ele foi escolhido para Cristo, tem aquele que não era filho biológico dela, talvez ele se impusesse diante de algumas ordens, né? Ou ela realmente utilizava esse garoto como uma espécie de exemplo para os demais filhos, naquela situação que, caso não me obedeçam, caso não façam o que eu mande, irá acontecer a mesma coisa com vocês. Doutor, o fato dela ter se apresentado aqui, ter sido liberada, gera muitas dúvidas, né? Para as pessoas que não entenderam o porquê dessa mulher não ter permanecido presa após vir aqui na delegacia, entrar e sair pela porta da frente. O porquê que essa prisão não ocorreu, doutor? Primeiro porque ela fugiu aí da situação de flagrante delito, possivelmente porque quando ela soube que o Conselho Tutelar foi até a escola e ela já deve ter previsto, né, que iriam descobrir as lesões na criança e demorou um pouquinho para chegar aqui à delegacia e foi o tempo que ela conseguiu então evadir-se do local. Nós tentamos contato com ela, com familiares, e ela só mandou o recado pelo próprio marido que iria se apresentar ontem, dia depois, devidamente acompanhada pelo advogado. Mas isso não quer dizer que ela está livre de sanções penais, até mesmo de uma prisão. Por enquanto, está colaborando e as investigações estão em curso. Doutor Fernando Fernandes, Nicole, boa Wagner. tarde. Doutor Fernando Fernandes, boa tarde. Meu amigo, em relação às crianças foram afastadas. As crianças que não são filhos dela, né? E também os filhos delas foram afastadas. Ela voltou a morar, a conviver com essas crianças no mesmo ambiente, doutor? A princípio, Wagner, ela continua convivendo com o companheiro e com as demais crianças. O Conselho Tutelar está fazendo um trabalho de investigação social na família com todas as crianças. Repito, são 8 crianças entre 3 meses e 12 anos de idade
e a nossa meta é descobrir se mais alguma delas vinha sofrendo algum tipo de tortura, agressão física ou psicológica. Nesse caso, nós poderemos, por meio do Conselho Tutelar, retirar as crianças do convívio dessas mulheres, dessa senhora, e passar para um outro familiar. Doutor, com relação ao pai biológico das crianças que foram maltratadas, da criança que foi maltratada e dos outros irmãos dela, o que o pai alega, o que ele diz, por que ele não... Porque provavelmente ele viu a criança ferida, por que ele não interviu, por que ele não agiu? E é possível que ele venha a ser punido também judicialmente, doutor? Sim, Wagner, é possível que ele venha responder também criminalmente a participação por omissão nesse delito, já o que prevê o artigo 13 do Código Penal, que ele é um garantidor, né, como pai dessa criança menor de idade, uma criança de 8 anos de idade, e a gente está investigando se, de fato, como ele alegou, ele não tinha condições de saber se a criança vinha passando por toda aquela série de torturas e de agressões ao longo de sabe-se lá de quanto tempo. Como eu te falei antes, ele alegava que trabalhava praticamente todos os dias, o pai da criança, saindo muito cedo de casa, voltando tarde, e ele falou que o modo dele descobrir alguma lesão seria dando banho ou fazendo a higiene pessoal nos filhos, o que ele alegou que não fazia, deixava cada filho tomar conta da própria higiene pessoal. O menor agredido, o menor que foi ferido, ele foi colocado à disposição da mãe, né? A mãe pegou ele e ele está com a mãe, não está lá na casa. Exatamente. A criança, conseguimos contato com a mãe biológica, compareceu, ela também disse que desconhecer aquela situação, pois desde o mês de março desse ano, ou seja, há uns 5, 6 meses, não tinha contato com o próprio filho, pois era impedida pelo próprio pai. Razão pela qual também estamos investigando se esse impedimento era para a mãe não descobrir essas lesões ou se era alguma intriga pessoal entre o ex-casal. Olá, eu sou tia do Miguel, eu vim com o Miguel para o Hospital de Ceilândia porque ele tá com muita dor, ele ficou internado, tá tomando medicações, já fez raio-x, já fez tomografia, acabou de fazer a tomografia. Agora é só esperar os resultados.